quiser vir assistir pessoalmente, na Rua 8 de Setembro, número 370, no Jardim Alamar, em Maringá, Paraná. Aos que quiserem acessar o Numar SB, nós temos vários meios de comunicação, você escolhe qual se adequa mais ao seu gosto. Curta a nossa página lá no Facebook, acesse o YouTube, o canal do YouTube, se inscreva, temos várias palestras já disponibilizadas no Numar SCB e no site numar.scb.org.br e, para quem preferir, o e-mail numarsb@gmail.com. Hoje nós temos a honra de receber como palestrante o doutor Eduardo Ferreira Lutz, com o tema A Origem do Universo. Ele é bacharel em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É mestre em Física, áreas de concentração Física Matemática, Física Nuclear e Astrofísica, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com estudos na astrofísica na área de estrelas de nêutrons, buracos negros, cosmologia e simulação de sistemas complexos. Além disso, efetuou pesquisas em física hipernuclear com híperons na Universidade Friedrich Alexander Erlangen, na Alemanha. Ele é engenheiro de software pela empresa multinacional HP e atualmente ele é engenheiro de software e já foi professor de matemática pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É com grande alegria que a gente recebe o doutor Eduardo Lutz e desde já agradecemos pela disponibilidade de estar aqui com a gente compartilhando seus conhecimentos. Muito obrigado pelas boas-vindas. Vamos discutir um assunto que é bastante importante, bastante delicado, em relação nessa controvérsia de criacionismo e evolucionismo. Nós encontramos vários materiais sobre esse assunto e, infelizmente, encontramos muita informação falsa quando se refere à origem do universo. Que tipo de informação falsa? São, às vezes, argumentos baseados em falta de conhecimento de evidências físicas e, no caso de argumentos criacionistas, muitas vezes nós temos argumentos baseados numa leitura que, digamos assim, é no mínimo discutível sobre alguns textos bíblicos. Então nós precisamos estar atentos para resolver esse tipo de questão, né? Então vamos ver alguns itens sobre isso. Primeiro, os pesquisadores antigos, ou não tão antigos assim, mas até o início do século XX, tinham a tendência de pensar que o universo era eterno. Então, realmente, os antigos mesmo, né, tinham a tendência de acreditar que Deus criou o universo, mas mais recentemente, especialmente depois da Revolução Francesa, houve mais a tendência de se imaginar que o universo era eterno, porque senão ele precisaria de um criador. E por essa época, século XIX, início do século XX, reinava e ainda reina hoje em dia a ideia de que a pesquisa científica precisa ser naturalista. Não pode depender de referências ao sobrenatural. E o universo ter tido uma origem era uma ideia perigosa para esse tipo de visão de mundo, né? O próprio Einstein, que é o descobridor, digamos assim, dos fenômenos relativísticos, da relatividade geral, cria que o universo era eterno, né? Mas vamos tentar voltar um pouquinho no tempo e entender alguns precursores das ideias que nos permitiram estudar a origem do universo. O princípio da ação mínima é um princípio matemático que a gente usa muito na física, cuja ideia se baseou em ideias teológicas. Ali no século XVIII, Maupertuis propôs a ideia de que se existe
um criador de todas as coisas, e se ele tem as características que a Bíblia menciona, esse criador teria feito todas as leis físicas básicas de forma otimizada. E essa otimização, hoje em dia, nós expressamos como por aquela primeira fórmula ali, ΔA igual a zero, ou ΔS igual a zero. Eu coloquei A porque esse princípio se chama princípio da ação mínima, e aquele A é um funcional que nós chamamos de ação. Então faz sentido colocar letra A para representar essa grandeza. O ponto é, a descoberta desse princípio, que teve origem teológica, causou um grande avanço no conhecimento científico. A partir daí, várias descobertas foram feitas, e nas grandes teorias novas que são descobertas pelos físicos, porque quando a gente usa métodos bons, não se inventam teorias, descobrem-se. Esse princípio da ação mínima tem um papel fundamental. Então, com ele foi possível reproduzir as leis de Newton, as leis do eletromagnetismo. A teoria quântica de campos faz muito uso desse princípio. Nós usamos isso em relatividade geral também. Usamos no estudo de sistemas físicos pelo universo. Até para o estudo do universo como um todo, nós fazemos uso desse princípio, que tem uma origem teológica. Notem, por exemplo, que uma das coisas que a gente consegue extrair desse princípio são as leis de Maxwell, que compõem a teoria eletromagnética descoberta no século XIX, que descrevem todos os fenômenos relacionados com o eletromagnetismo. Que fenômenos são esses? Por exemplo, reações químicas. O que são reações químicas? São reações que moléculas sofrem transformações, trocando átomos entre si, formando novas substâncias. Esses átomos se ligam uns aos outros para formar moléculas, né, e podem ser desligados também. E quem estudou um pouquinho dessas coisas sabe que existem ligações químicas, e a essas ligações estão associados níveis de energia, e elas têm um funcionamento particular bastante interessante e sofisticado, mas tudo isso se baseia nas leis do eletromagnetismo. Nós conseguimos descobrir como funciona a base de todas as coisas estudando essas leis físicas. Então, tudo que existe na química, tudo que existe na bioquímica, tudo que existe na biologia, vem das leis do eletromagnetismo aplicadas no nível quântico. Quântico eu me refiro a aplicações da mecânica quântica no nível fundamental, microscópico. E a teoria eletromagnética é fundamental para isso. Uma coisa importante que a gente precisa mencionar é que normalmente se diz na academia que teorias antigas são substituídas por teorias novas. As velhas vão ficando ultrapassadas, vêm novos conceitos, novos paradigmas, derrubam as teorias anteriores, de forma que o que hoje a gente pode considerar verdade, amanhã não é mais. Isso não é bem verdade. Isso é verdade para algumas coisas. Quando a gente usa um determinado tipo de métodos para estudar a natureza, esse tipo de fenômeno não acontece. O que acontece é que quanto mais próximos ficamos de usar métodos matemáticos cuidadosamente para estudar as leis matemáticas, as leis físicas, menor a probabilidade de que aquilo que a gente descobriu tenha que ser revisto depois. Então, por exemplo, um dos exemplos que se fala na universidade é que Isaac Newton propôs aquelas leis que depois, quando se descobriram os fenômenos quânticos, essas leis caíram por terra. Se descobriu que não se aplicava no mundo microscópico. Essa ideia é falsa, totalmente falsa. Essa foi, na verdade, a impressão que os físicos que primeiro trabalharam com fenômenos microscópicos tiveram. Depois, desenvolvendo linhas de pesquisas para saber como lidar com essas novas informações, eles descobriram que estavam lidando com as próprias leis de Newton, com a diferença de que, em vez de usar números para representar as grandezas, eles precisavam usar operadores
numa coisa que em matemática nós chamamos de espaços de Hilbert. Essa noção de que essa tecnologia de como usar espaços de Hilbert para descrever o mundo físico é o que nós chamamos de mecânica quântica. E nós usamos as mesmas leis de Newton lá. A relatividade foi uma outra coisa que diz isso aqui violou as leis de Newton. Leis de Newton vale para baixas velocidades, baixos campos gravitacionais. Se pegar um livro de relatividade, provavelmente vai encontrar isso. Está errado também. O que acontece é que essa equação que eu coloquei aí, não é necessário entender essa fórmula para acompanhar o que eu estou dizendo. O importante é que existe uma fórmula que foi descoberta por Einstein que descreve como funciona o espaço-tempo e nós precisamos trabalhar com essa fórmula quando a gente quer estudar como o universo funciona e de onde ele veio. Essa fórmula não contradiz as leis de Newton. A gente trabalha nessa fórmula com uma coisa chamada espaço tangente e ali as leis de Newton são válidas. Então é só a forma como a gente aplica as leis é que às vezes a gente descobre que não estava fazendo da forma correta, da forma mais adequada. Então, vejam, notem que quando a gente usava as leis de Newton, e a gente ainda usa, a gente usava números para representar grandezas inicialmente. Por exemplo, a massa, a quantidade de movimento, né? Só que se usava também, além dos números, um conceito clandestino, vamos dizer assim, introduzido no assunto, que era a ideia de que o tempo era absoluto. Isso não existe nas fórmulas de Newton. Existe numa camada filosófica do assunto. Outra coisa também, se usava implicitamente a ideia de que o universo não tem curvatura, ou seja, o universo tem um comportamento euclidiano. E o que é comportamento euclidiano? Obedece àquelas leis da geometria que a gente aprende lá no colégio, né? Por exemplo, todo triângulo tem ângulos internos cuja soma é 180 graus. Se a gente desenha um triângulo no plano, isso realmente acontece. Os 5 postulados de Euclides implicam em que a soma dos ângulos internos de um triângulo vai ser 180 graus. Agora, se a gente tirar o 5º postulado, nós temos outras possibilidades. Por exemplo, se eu desenhar um triângulo em cima de uma bola, de uma esfera, a soma vai ser maior do que 180 graus. Isso não é geometria euclidiana, mas é geometria, é uma geometria válida que existe. Então, se usava essa ideia de que a geometria do universo é perfeitamente euclidiana como uma das ideias junto com as leis de Newton. Isso não faz parte das leis de Newton. Então, essas novas teorias simplesmente permitiram que se percebesse que existem maneiras mais gerais de usar as leis de Newton, mas elas não foram invalidadas. No século XIX, com estudos dessas novas possibilidades geométricas, um aluno de Gauss foi talvez o maior matemático de todos os tempos, esse aluno se chamava Riemann. E ele propôs uma nova maneira de lidar com geometria de uma forma muito mais geral. Coloquei uma formulazinha básica aqui que ele usou. E notem essa figurinha aí. Quando a gente tem curvatura zero, ou seja, não tem nada de curvatura, é tudo plano, nós temos, por exemplo, ali, quando a gente desenha retas paralelas, que são paralelas num ponto, elas são paralelas ao longo de todo o plano. Já se a gente tenta desenhar paralelas em cima de uma bola, de uma superfície esférica, se duas curvas são paralelas num ponto, elas não vão continuar sendo. Elas vão se encontrar mais adiante. E existe um outro tipo de curvatura também, que é como da sela de cavalo, que também tem um outro comportamento geométrico, né? Mas tudo isso a gente consegue tratar com aquela fórmula de Riemann. Só que precisava ir um pouco além. Então teve um outro cara chamado Ricci, que desenvolveu toda uma tecnologia, toda uma forma de lidar com expressões matemáticas que permitisse lidar com geometrias muito mais complicadas do que a euclidiana.
essa área que ele desenvolveu, hoje em dia a gente chama de cálculo tensorial. Eu coloquei uma formulazinha aqui, não para ser entendida, mas só para mostrar que tipo de simbolozinhos aparecem ali, né? Porque assim como a gente consegue às vezes identificar uma língua só pelo sotaque, né, sem saber, sem conhecer a língua, por exemplo, uma pessoa não precisa saber alemão para saber que alguém está falando em alemão, ou francês para saber que a pessoa está falando francês. Só pelo sotaque já dá para ver, né? Então essas formulazinhas aqui são úteis para a gente ver o sotaque das coisas, né? Esse aqui é o sotaque do cálculo tensorial, mas não precisa entender os detalhes aqui. Mas lidam com grandezas, com muitas componentes e que podem estar em espaços curvos também, entre outras coisas. Agora, Einstein, notem o seguinte, eu falei do princípio da ação mínima como ele gerando as leis físicas. Einstein usou esse princípio para descobrir como funciona o espaço-tempo. Ele chegou nessa formulazinha aqui de baixo. Essa é a equação, equivale à equação original de Einstein, né? Equivalente eu digo porque está expresso em linguagem um pouquinho mais moderna. Mas Einstein cometeu um pequeno erro quando deduziu essa fórmula. Faltou um termo aqui. Só que essa fórmula funciona, porque o termo que faltou é muito pequenininho. Ele é quase insignificante. Além desse termo, faltaram outras coisinhas também que são importantes para o mundo microscópico, mas nesse nível aqui também são irrelevantes. De forma que essa fórmula é muito boa, apesar de tudo, apesar dos pequenos equívocos de Einstein. Essa parte da fórmula está correta, só faltam algumas coisinhas. Mas ele deduziu a partir do princípio da ação mínima. Muito bem. Quando essa fórmula foi usada para descobrir quais suas implicações no universo, uma das primeiras coisas que foram descobertas foram os buracos negros a partir dessa fórmula. Ninguém sabia da existência de buracos negros, pelo menos não desse jeito que a gente conseguiu imaginar na gravidade. Alguém já tinha até pensado, mas e se tiver uma estrela tão densa que a luz não consegue escapar? Nesse sentido, sim. Mas essa fórmula mostrou muito mais. Ela mostrou que se forma um novo universo num buraco negro e que a direção que une o centro à borda é uma dimensão de tempo. Então é uma coisa bem diferente do que se imaginava. Isso se descobriu lá para 1915, 1916. E o pessoal começou a aplicar essa equação, depois da descoberta dos buracos negros e suas características, começou a aplicar a mais coisas. Só que uma dessas outras coisas foi o universo como um todo. E o que nós descobrimos, o que se descobriu usando essa equação e a termodinâmica, foi que as consequências dessas duas coisas combinadas implicavam em que o universo teve uma origem. Então, a equação de Einstein, que foi deduzida do princípio da ação mínima, junto com a termodinâmica, nos diziam que o universo teve uma origem. E isso perturbou muito Einstein. Ele não acreditava nisso. Ele acreditava que o universo é eterno. Não podia ter tido uma origem. Na verdade, isso aqui foi o que deu origem ao Big Bang, só para mostrar para onde isso está indo, certo? Ao modelo do Big Bang. O modelo do Big Bang nada mais é do que dizer que o universo teve uma origem. Essa é basicamente a ideia. Então, dizer, eu não acredito que no Big Bang é o que o Einstein disse no início, quando ele acreditava que o universo não foi criado, né? Agora, a gente pode discordar de algumas coisas. Por exemplo, o universo deve ser jovem, segundo a Bíblia, ou talvez não. Aí a pessoa pode levantar questionamentos, né? Mas aí tem que tomar cuidado com a linguagem, porque às vezes a pessoa acaba se atrapalhando. Bom, diante da constatação de que aquela equação, junto com a termodinâmica, indicava que o universo teve uma origem, Einstein tentou corrigir esse defeito da equação dele. Aí ele acrescentou aquele item ali, notem, comparem a fórmula de cima com a de baixo. A de baixo tem uma coisa a mais. Essa coisa a mais é o termo que Einstein tinha omitido na fórmula por engano. Ele cometeu um pequeno erro não é bem um erro de cálculo, mas foi um erro conceitual que ele cometeu na hora de iniciar de deduzir essa equação. E isso implicou na falta desse último termo. E agora ele cometeu o segundo erro, introduzindo esse termo pelo motivo errado. Então ele estava corrigindo o erro de antes pela motivação errada. Então, dessa forma, foi o segundo erro, né?
eu teria descontado um pouco da nota dele pela primeira dedução ali, e com a segunda dedução, mesmo corrigindo a fórmula, eu descontaria mais ainda, porque ele está fazendo do jeito errado. Chegou à conclusão certa pelo método errado. Mas tudo bem, ele colocou esse termo aí pensando, isso aqui vai estabilizar o universo. Com isso, o universo pode ser eterno, pode ser imutável, pode ser, ou no mínimo, ter um equilíbrio dinâmico, de forma que não precise ter sido criado. Não resolveu o problema. Várias pessoas continuaram trabalhando nas consequências dessa equação, e não só nas consequências cosmológicas. Antes de tudo isso, a preocupação era validar a equação. Verificar se o que ela previa era realmente válido. Então, foi aplicado em alguns casos interessantes. Por exemplo, precessão do periélio de Mercúrio. O que é isso? As órbitas dos planetas são elipses. E essas elipses não estão sempre na mesma posição, elas vão precessionando, desenhando como se fosse uma florzinha em torno do Sol. Essa florzinha corresponde às diferentes posições da órbita. Então se acompanhava há séculos já a órbita de Mercúrio como ela precessionava em torno do Sol. Quando foram descobertas as leis de Newton, o pessoal tentou explicar como acontecia essa precessão. E eles conseguiram mostrar que realmente as leis de Newton, por causa do movimento dos demais planetas, isso implicava numa precessão da órbita de Mercúrio. Quando foram calcular quanto deveria ser essa precessão, descobriram que os seus cálculos mostravam quase toda a precessão observada, mas faltava um pouquinho. E esse pouquinho não tinha jeito de ser descoberto. Quando Einstein propôs aquela equação ali, um dos testes foi: será que isso aqui não resolve o problema? E aí usaram aquela equação para descobrir exatamente quanto a equação de Einstein diria que deveria ser a precessão. E ela resolveu 100% do problema, daí fechou aquele último buraquinho que faltava no entendimento ali. Foi uma vitória para a equação. Outra coisa também foram as previsões ou predições de como deveriam ficar as imagens que a gente enxerga de estrelas durante um eclipse. Por exemplo, a luz vem de uma estrela, passa pelo Sol, e a relatividade prevê um certo ângulo de desvio desse raio. Se a luz se desvia na sua trajetória, quando nós recebemos essa luz, nós vamos ver os objetos no lugar errado. E a gente consegue calcular onde a gente deveria ver e onde está de fato o objeto. E isso foi... se a gente levar em conta que o espaço é plano, completamente plano, sem curvaturas, nós obtemos um resultado. Se nós levamos em conta a curvatura prevista pela equação de Einstein, a gente obtém outro resultado. Então, num eclipse que aconteceu não muito tempo depois da descoberta dessa fórmula, foram observadas posições de estrelas cuja imagem ficaria próxima do Sol. E segundo os cálculos, usando a ideia de que o espaço-tempo é plano, aquelas estrelas deveriam ser invisíveis, deveriam ficar atrás do Sol. E pelos cálculos da relatividade geral, daquela fórmula, as estrelas deveriam ser visíveis e deveriam aparecer em tal posição do céu. E quando eles foram observar, estavam exatamente naquelas posições. E assim seguiu. Uma série. Hoje em dia nós temos literalmente milhões de experimentos e observações confirmando essa fórmula. Só que essa fórmula prediz que o universo teve um início. E isso perturbava os pesquisadores. Então, lá em 1927, esse senhor aqui, Lemaitre, um belga, se não me falha a memória, um católico, ele estudou o problema e chegou à conclusão de que os cálculos feitos a partir da fórmula, tanto a fórmula era válida quanto os cálculos feitos a partir dela estavam corretos também. E ele não discordava da ideia de que o universo teve uma origem. Por quê? Ele acreditava na Bíblia. E a Bíblia dizia que Deus criou o universo. Então não era nada estranho que alguma lei física estivesse indicando que o universo teve uma origem. Então para ele não era nenhum problema, ele não tinha essa barreira filosófica. Então ele seguiu adiante com os cálculos, doa quem doer. Ele refez os cálculos e descobriu que não só
aquela equação mostrava a curva de crescimento do universo ao longo do tempo, mas mostrava algumas coisas que poderiam ser observadas. Entre essas coisas estava o avermelhamento de galáxias ao longo do tempo. As pessoas normalmente mostram essa história ao contrário. Elas dizem que Edwin Hubble o constatou em 1929, constatou o avermelhamento de galáxias, aí ele deduziu que seria por velocidade de recessão, estão se afastando de nós. Quanto mais longe estão, mais rapidamente estão se afastando de nós. Portanto, em alguma época estava tudo no mesmo lugar. Não foi esse o raciocínio. O raciocínio foi ao contrário. Descobriu-se uma lei física que teve a implicação de que o universo teve uma origem. Se o universo teve uma origem, como ele se comporta depois dessa origem? Então a equação diz isso. E essa equação é que implica no avermelhamento das galáxias. E próprio Lemaitre observou esse avermelhamento e notou que caía exatamente em cima da curva prevista, caíam os níveis de avermelhamento das galáxias observadas. Ele publicou isso, mas publicou em francês. Então isso não ficou conhecido do público mundial. Depois chegou ao conhecimento da equipe de Hubble. Só que Hubble, né, pediu que na hora de traduzirem esse trabalho para o inglês, não mostrassem os dados do avermelhamento de galáxias, porque ele estava coletando isso e ele queria mostrar isso primeiro. Agora, para Lemaitre já ficou muito claro, ele já estava obtendo as primeiras constatações experimentais de que os cálculos estavam corretos. Depois, as observações de Hubble ajudaram a completar esse quadro. Então, notem, cálculos baseados numa lei física levaram a um modelo matemático segundo o qual o tempo, o espaço e tudo o que eles contêm foram criados em um dado momento, iniciando após isso um processo de expansão. Muito mais tarde isso foi chamado de Big Bang, por uma pessoa que não acreditava nessa ideia, também achava que o universo era eterno, né? Chamou de Big Bang como para ridicularizar a ideia. Mas foi Fred Hoyle quem fez isso, né? Ele não acreditava nisso. Mais tarde ele passou a reconsiderar sua posição por causa de algumas evidências, por exemplo, de sintonia fina, de inúmeros parâmetros, parecendo que o universo estava adaptado à vida. Ele passou a acreditar em Deus por causa disso. Então, é aquela questão do ajuste fino, né? São muitas e muitas coincidências muito difíceis, cada uma delas, que o universo precisaria ter sido ajustado de forma incrivelmente improvável para que a vida fosse possível nele. Fred Hoyle constatou isso e passou a acreditar em Deus. Na época que ele inventou o nome Big Bang, ainda era ateu. Bom, para a gente ter uma ideia mais ou menos do que essas equações estão falando, a gente obtém uma série de equações a partir da equação de Einstein. E essas equações nos mostram o crescimento do universo ao longo do tempo. Então, para a gente ter uma ideia do que elas estão dizendo, imagine um balão, isso aqui é uma ilustração que a gente usa com muita frequência, né, nessa área, uma pessoa soprando um balão. Quanto mais a pessoa sopra, mais o balão infla. Na superfície do balão ali foram desenhados alguns assim, aglomerados de galáxias, vamos dizer assim. As galáxias vão se afastando umas das outras à medida que o universo se expande. Mas pensem, o universo que nós conhecemos é representado pela superfície, pela borracha do balão. Não pelo interior, não pelo exterior. É só a superfície. Então imagine que essa superfície, essa borracha do balão, está se esticando, é o nosso espaço tridimensional aqui. A parte para dentro do balão é o nosso passado. Para fora é o nosso futuro. Lá no centro do balão é que fica o Big Bang, não em alguma parte do universo. O Big Bang seria o nosso passado. É lá que os pontos se encontram, na parte do espaço-tempo, não do espaço. Então aquela ideia de que o Big Bang é uma teoria segundo a qual toda a matéria do universo esteve concentrada num ponto, o resto era tudo espaço vazio, e daí explodiu, isso é totalmente falso, não tem nada a ver com Big Bang essa ideia, né? O Big Bang é a origem do tempo e do espaço. E a origem do tempo está ligada à origem da matéria também por conexões, conexões matemáticas que a gente consegue demonstrar hoje em dia.
o modelo do Big Bang ele previu várias coisas que poderiam ser observadas. Então, uma das coisas é o próprio avermelhamento de galáxias, né, que foi uma das coisas, foi a primeira coisa observada. Outra coisa também é a radiação cósmica de fundo. Mas o interessante é que o modelo não diz só que existe uma radiação cósmica de fundo. Ela diz exatamente como tem que ser o formato do espectro dessa radiação. Então, se a gente fizer um gráfico, por exemplo, aqui nós temos frequência versus intensidade. Nós usamos espectroscópios ou espectrômetros para medir como se distribuem essas frequências da radiação de fundo, radiação cósmica de fundo. E ela teria que ter esse desenho aqui. Claro que existe uma informação que não era conhecida. Onde exatamente está aquele pico ali? Tem que ter esse formato. Mas o pico não se sabia com certeza. Então, no início, se tentou imaginar algumas coisas que não estavam próximas, mas não eram exatamente aqueles pontos ali. Só nos anos 60 que isso foi observado pela primeira vez, e o pessoal já sabia como observar, começou a fazer essa medida do espectro. Notem esse gráfico aí, vocês veem que tem uma linha, a linha é a previsão teórica, e os pontinhos ali com as barrinhas são as medições com as margens de erro. E vejam que a coisa está exatamente em cima da previsão teórica. Então não é só existe radiação cósmica de fundo. Ela tem esse formato, isso que sai do modelo. Então é bem mais, uma evidência muito mais forte do que parece. Outra coisa também que a gente obtém do modelo do Big Bang são ondas gravitacionais lá no início do universo, que deveriam ter um efeito visível hoje em dia. Também se constata exatamente isso. E muitas outras coisas, na verdade. Então, só relembrando, a primeira observação foi do avermelhamento de galáxias independente ou dependente da distância. E uma coisa que precisa ficar bem claro aqui. Essa regra de avermelhamento de galáxias não tem que dizer, ela não diz exatamente que todas as galáxias que estão à mesma distância da Terra têm que ter o mesmo avermelhamento. Não é isso. É um movimento médio. As galáxias se organizam em aglomerados. E esses aglomerados têm forças gravitacionais internas, né? Então as galáxias ficam se movendo dentro de um aglomerado umas em relação às outras. Então, enquanto uma das galáxias pode estar se afastando de nós, outra pode estar até se aproximando, ela pode estar azulada, não tem problema nenhum. Faz parte do modelo esse tipo de coisa. Então a gente não espera que as galáxias todas estejam em cima daquela linha. Não é para acontecer isso. Isso seria muito estranho. E aí tem gente que fala dessas diferenças como se fosse uma evidência contra o modelo. Não, nada a ver. Por que, se o universo está se expandindo, por que a Terra não está se afastando do Sol, então? De novo, o Sol e a Terra são sistemas ligados gravitacionalmente. E nessa escala, a força gravitacional entre a Terra e o Sol é tão mais forte do que o efeito da expansão do universo, que o efeito da expansão do universo é irrelevante. Então não existe a tendência da Terra se afastar do Sol de forma observável. Isso não acontece, não é de se esperar esse tipo de coisa do modelo do Big Bang. Então tem sido usados muitos argumentos como esse, como o do avermelhamento diferente de algumas galáxias, como vários tipos de argumentos têm sido usados como se fossem fortes contra o Big Bang, quando na verdade são simplesmente desconhecimento de coisas até bem básicas, né? Einstein, quando viu já a evidência do avermelhamento das galáxias, ele viu, não, isso aqui sozinho não precisa mais nada. Isso aqui do jeito que está acontecendo já é uma evidência fortíssima. Eu cria de pé junto até agora que o universo não teve uma origem, mas com isso aqui eu tenho que me render. Realmente, o universo teve uma origem. Então ele se convenceu. Agora, então, vamos só desfazer algumas ideias. Primeiro, a ideia de que o universo foi material que esteve concentrado numa região do espaço e depois explodiu é falsa. Isso não é Big Bang, não é isso que o modelo diz. Não é uma explosão que deu origem à vida. Big Bang não tem absolutamente nada a ver com o nascimento da vida, nem evolução. Não é um substituto do Criador. Não é assim, será que eu devo crer no Big Bang ou no Criador? Não são mutuamente exclusivos. O Big Bang fala o que acontece com o universo logo depois que foi criado. Eu não estou falando nada sobre a existência ou não do Criador. Embora seja uma indicação no sentido de que provavelmente teria havido um Criador. Ele não é incompatível com o criacionismo e não é ordem a partir do caos.
Esse assunto último aqui já por si só, já daria muito tempo para a gente explorar ele. Mas o importante é, Big Bang não diz que o universo tem ordem e essa ordem veio a partir do caos. Não é isso. Agora, fatos corretos sobre o Big Bang. Foi deduzido a partir de uma lei física, a lei da gravitação de Einstein, né? Aquela equação lá que eu mostrei antes. Ele apoiou afirmações bíblicas. Que afirmações bíblicas? Depois nós vamos ver. Ele causou embaraço ao ateísmo. Por quê? Porque para os ateus, na época, o pensamento comum era de que o universo é eterno, a matéria é tudo que importa, e isso não pode ter tido uma origem, né? E no momento que isso caiu por terra por causa do Big Bang, isso se tornou um grande embaraço para os ateus. E agora? O universo teve uma origem. Será que teve um originador também? E eles queriam fugir dessa ideia. Então eles procuraram desesperadamente alternativas a essa noção de criador. E ao mesmo tempo rejeitando o modelo do Big Bang. Então o modelo do Big Bang, notem, foi proposto por um criacionista, um religioso que acreditava que Deus criou o universo e foi rejeitado pelos ateus. Só que as evidências foram se acumulando, não ficou só com o avermelhamento das galáxias. Muitos tipos de evidências foram se acumulando, as coisas foram se encaixando de forma muito interessante no modelo do Big Bang. Outras áreas, ao contrário do que muitos dizem, outras áreas contribuíram reforçando o modelo. E nesse meio tempo, como não tinha mais como escapar dessa ideia do Big Bang, os ateus conseguiram remanejar suas crenças para não incluir a ideia de Deus, mesmo o universo tendo uma origem, né? E hoje em dia continua esse trabalho tentando encontrar formas naturais pelas quais o universo poderia ter surgido a partir de outras estruturas. Então essa nova visão ateísta foi sendo trabalhada para conseguir conviver com o modelo do Big Bang. E só que aí o modelo do Big Bang passou a ser combatido por criacionistas. Curiosamente, né? Por quê? Porque os ateus tinham aceitado, então deve ser coisa ruim, e a partir de agora eu quero combater esse negócio. Tá, então vamos ver o seguinte, por que algumas pessoas então acham que é tão contrário à Bíblia assim esse modelo? Vou dar uma resposta curta aqui, depois a gente explora um pouquinho mais. É a ideia de que o universo é jovem. Quando a gente estuda o modelo do Big Bang, faz as observações e cruza lá com as curvas do modelo, que o modelo prevê, curvas de crescimento do universo, a gente conclui que o universo tem mais de 13 bilhões de anos de idade. Quando a gente estuda o relato de Gênesis 1, a gente chega à conclusão de que aquela semana, quando a gente faz o estudo cuidadoso, que a semana de Gênesis 1 foi literal. 7 dias em sequência, sem intervalos, literais, e isso aconteceu há não muito mais do que 6.000 anos atrás. Pode ser 7.000? Pode. Mas 50.000 certamente não. Né? Então um tempo razoavelmente curto. Então o universo é jovem e o modelo está dizendo que o universo é antigo. Então eu não posso harmonizar essas duas coisas. Será? Vamos ler de novo Gênesis e entender o que ele está dizendo realmente ali. Primeiro, eu não vou discordar em nenhum momento. Eu acredito nisso que Gênesis está falando uma semana literal de 7 dias sem intervalos. Isso é importante. Isso a gente consegue realmente constatar na Bíblia. Agora, vamos lembrar, Gênesis é uma narrativa em linguagem humana, acessível. A Bíblia fala isso em vários lugares, que ela foi inspirada, não ditada, né? E ela tenta ser acessível ao entendimento humano, apesar de falar de coisas fantásticas que muitas vezes são impossíveis de a gente entender à primeira vista. Depois a gente tem que ir estudando cada vez mais para ir se aprofundando. Se a gente olha superficialmente, a gente simplesmente tem a ideia de que tem umas coisas simples e tem umas coisas lá que não fazem sentido nenhum e fica por isso mesmo, né? Uma abordagem simplista. Mas na verdade ela tem coisas bem interessantes. Só que ela tenta ser acessível, ela descreve a criação da Terra ali, do ponto de vista como se alguém estivesse na superfície da Terra observando as coisas. Agora, o que significam céus em Gênesis 1? Bom, pode significar terra e arredores ou pode significar o universo inteiro.
Só que aí pode haver uma diferença de significado lá no versículo 1 com o resto do capítulo. A gente pode supor isso é uma hipótese aceitável. Então lá no versículo 1 poderia estar falando de todo o universo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou, mesmo no versículo 1, poderia estar usando o mesmo sentido que aparece lá no verso 8. Né? Em qualquer dos casos, mesmo que lá o versículo 1 esteja se referindo somente ao céu atmosférico e ao chão, ao solo da terra, a parte seca, existem outras passagens da Bíblia que diz que Deus criou o próprio tempo, depois nós vamos ver. Então, pela Bíblia, Deus criou do nada tudo realmente que existe. Só que vamos explorar melhor Gênesis 1. Vamos ver ali, pelo menos a partir do verso 2, o que a Bíblia diz sobre o significado das palavras. Né? A palavra para céus, usada lá, eu transliterei aqui, Shamayim, né? Significa áreas ou alturas. Então não dá para ter certeza que isso significa universo. Né? Só que, para nossa sorte, Gênesis 1, 6 a 8 explica exatamente o que ele está querendo dizer com essa palavra. Notem que o capítulo 1 de Gênesis é organizado em blocos. Né? Então tem o primeiro bloco fala do primeiro dia, né? Isso na sequência dos dias, e antes fala de condições iniciais. Mas vamos ver. O primeiro bloco lá, por exemplo, ele fala ali, algumas pessoas entendem, Deus diz, haja luz, né? Havia trevas antes. Deus diz, haja luz e houve luz. Mais adiante, no final do bloco, diz o seguinte, que assim Deus separou a luz das trevas. As trevas chamou dia e as trevas chamou noite e as trevas chamou dia. E disse assim, e houve tarde, parte escura, e manhã, parte clara, o primeiro dia. Então o bloco não começa no verso que diz haja luz. Começa antes, que havia trevas sobre a face do abismo. E aquele haja luz não é surja luz no universo pela primeira vez. Não é isso. O que está dizendo ali é Deus regulou o ciclo diário, o ciclo de rotação da Terra com dia e noite. O haja luz significa inicie-se a parte clara do primeiro dia. Como é que eu posso saber disso? Por exemplo, água existia já antes do haja luz. O que é haja luz? Ela cria fótons no universo pela primeira vez. A luz é feita de fótons. Só que a água, ela é feita de moléculas. E essas moléculas, para compor a água, elas interagem via eletromagnetismo, trocando fótons. Os átomos da água, que formam a molécula de água, se mantêm juntos por eletromagnetismo. A eletrosfera desses átomos existe por eletromagnetismo. Ou seja, sem fótons não existe água. Então quem acredita que Deus criou fótons pela primeira vez no universo, quando diz haja luz, está contrariando o texto bíblico que diz que já havia água antes disso. Porque não existe água sem fótons. Aí alguém vai dizer, como é de costume, né? Ah, não, mas Deus é infinitamente poderoso. Ele poderia, sem fótons, simular o mesmo comportamento dos fótons para montar as moléculas e ter água antes dos fótons. Só que tem um pequeno problema aí. A mecânica quântica nos ensina que as partículas são seu comportamento. Então, se alguma coisa se comporta como fóton, seja ela qual for, ela é um fóton. Então, isso é a mesma coisa dizendo, não, antes de Deus criar os fótons, ele já tinha criado fótons para manter a água existindo. Isso não tem sentido, é um pensamento desesperado para tentar manter uma ideia que não se sustenta biblicamente. Mas então, aquilo ali era a regulagem do dia. Agora, notem a parte do céu, versos 6 até 8. Diz assim, disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez, pois, Deus o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Chamou Deus ao firmamento céus. Foi à tarde e manhã o dia segundo. Um dos princípios que a gente precisa ter em mente quando estuda a Bíblia, aliás, quando estuda qualquer coisa, é o princípio que a gente hoje em dia chama de navalha de Ockham, mas essa ideia é muito anterior a Ockham, que é, se eu tenho uma explicação simples e uma explicação complicada para a mesma coisa, a simples é melhor. Se elas têm a mesma eficiência, a mesma abrangência, dizem as mesmas coisas, ou conseguem resolver o mesmo problema.
Então nós temos aí, como eu vou entender essas águas de cima e as águas de baixo? Então tem duas coisas que o pessoal costuma mencionar. Uma, as águas de cima são as águas de onde vem a chuva. De onde vem a chuva? A chuva vem das nuvens, né? A precipitação da água que está nas nuvens. Se eu entender dessa forma, bem simples, o firmamento é simplesmente a atmosfera, né? São camadas de ar segurando as nuvens na parte de cima. E é esse firmamento que Deus define como sendo céus. É disso que ele está falando quando fala em céus. É o que está dizendo no verso 8. Chamou Deus ao firmamento de céus. Agora, tem gente que pensa assim, não, existia uma quantidade imensa de água, assim, anos-luz de água, e essa água foi impulsionada por Deus até as bordas do universo e agora fica lá como um mar de hidrogênio emitindo radiação cósmica de fundo. Notem quantas hipóteses eu tenho que fazer para aceitar essa ideia. Isso já deveria nos dizer que tem uma coisa errada com essa linha de raciocínio. É uma ideia mirabolante para falar de uma coisa simples. Em outras palavras, se nós pegarmos o pensamento mais simples, nós concluímos que firmamento ou céus, ali nesse versículo, está falando simplesmente de atmosfera, e que a água de cima é a parte que está nas nuvens, né? Nós chamamos de atmosfera, então, esse firmamento. Agora, levando em conta a perspectiva humana do escritor de Gênesis, nós devemos concluir também que quando ele olha para cima, aqui para a parte da atmosfera, ele não vê só as nuvens e passarinhos voando depois que Deus cria as aves, ele vê também sol, lua, estrelas, né, a partir do quarto dia. Então faz sentido ele dizer que isso está no céu, né, acima da cabeça dele. A palavra chamaim é vaga, mas ela é definida ali como delimitando ali o firmamento, a atmosfera, né? Mas olhando em direção à parte de cima da atmosfera, nós também vemos objetos próximos aqui da Terra, né? Então faz sentido que ele diga que essas coisas estão nos céus. Então isso a gente está entendendo que existe uma certa margem de significações nessas palavras ali, né? Então, quando a gente tenta entender que quando Deus separou as águas de cima das águas de baixo, que ele estava estendendo o universo, isso é uma explicação mirabolante, então, para uma coisa simples, né? Então a gente tem que evitar esse tipo de coisa. Agora é o seguinte, se eu fizer uma leitura simples do livro do capítulo 1 de Gênesis, eu chego à conclusão de que Gênesis 1, pelo menos a partir do verso 2, está falando da terraformação. A Bíblia, em outras partes, diz que Deus criou tudo o que existe, absolutamente tudo, inclusive o tempo, lá em Hebreus, né, por exemplo, fala que Deus criou o tempo. Então ele criou absolutamente tudo, criou o universo, mas não é responsabilidade de Gênesis 1 afirmar isso. Talvez aquele verso 1 represente isso, mas mesmo que não fosse, tem outras partes da Bíblia que dizem isso. Agora, supor que que foi na semana da criação que o universo foi criado, tem um pequeno problema. Do ponto de vista de interpretação de Gênesis 1, ok, é uma opção viável. Bem mais complexa e mirabolante, mas aceitável logicamente. Agora, quando a gente compara com outras passagens bíblicas, aí nós temos sérios problemas. Por exemplo, Provérbios 8, 26, nos diz que houve uma época em que nem mesmo o princípio do pó do mundo existia. Notem, criação do universo é a criação do tempo. Se existe uma época, existe o universo. E aqui está falando que existe uma época, houve uma época em que nem mesmo o princípio do pó desse mundo existia. E notem o que diz lá no início de Gênesis 1. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Isso me diz que é muito depois desse tempo de Provérbios 8, 26. Muito tempo mesmo. Outra coisa, Jó 38, 7. Diz que enquanto Deus lançava os fundamentos da terra, havia pessoas comemorando. Significa, quando Deus começou a formar a terra, já existia o universo e o universo já era habitado. Então não só já existia o universo, como já existiam pessoas morando nele. A passagem fala em filhos de Deus e estrelas da alva. Estrelas da alva frequentemente é referência a anjos. E aí tem gente que
interpreta isso como um paralelismo, que é uma coisa muito comum na linguagem bíblica, né? De filhos de Deus é uma forma de falar de anjos também. Só que quando a gente volta lá para os primeiros capítulos de Gênesis, de Jó, a gente vê ali que filhos de Deus estavam se referindo a seres que não podem ser anjos. Pelo contexto a gente vê isso. Mas vamos ver se eu coloquei isso aqui. Bom, estava já mencionando ali, né, que a gente precisa usar a hipótese mais simples, né? Que quanto menos ousada a hipótese, menos chance de estar errada ela causa. Então nós deveríamos preferir as soluções simples ali. O ponto é o seguinte, lá no início de Jó, fala-se em reuniões em que os filhos de Deus vinham se apresentar diante de Deus. A gente pode pensar, os filhos de Deus são os anjos, né? Só que notem o seguinte, diz que havia ocasiões especiais em que vinham esses filhos de Deus se apresentar diante deles. No Novo Testamento nós aprendemos que os anjos vêm a Deus todos os dias. Então não faz muito sentido que eles venham de algum lugar distante, se apresentar diante de Deus e dizer de onde vinham. Então eles não podem ser anjos. Não eram humanos também, porque os humanos não costumam, nem até hoje, participar de congressos interplanetários, né? Então, porque Satanás se apresentou como vindo da Terra. Então aquilo não era na Terra também. Uma das formas de entender o que Satanás falou, eu venho de orbitar a Terra e andar por ela, né? Então, quando a gente entende que em Gênesis 1 o assunto durante a semana é a criação do universo, nós temos um conflito sério com passagens como Provérbios, Jó e outras. E quando a gente entende que quando Deus fala da criação dos céus, ali no verso 8 de Gênesis, aquilo simplesmente está falando da atmosfera. E quando fala em outros objetos celestes, como o Sol, Lua, os luminares ali, também são coisas locais aqui desse sistema solar, né? Nem da galáxia. Então nós devemos preferir a alternativa A por essas razões, né? A mais simples, usa significados mais diretos que estão escritos diretamente no texto, dizendo céus significa firmamento. E firmamento é o que segura as águas de cima de não caírem, né? E aí, precisa desenhar isso para eu conseguir entender isso de uma forma simples, ou vou inventar ideias mirabolantes, né? Então, mesmo que a gente não tivesse como tirar essa dúvida, a gente não deveria escolher que aquilo é o universo arbitrariamente, né? Mas as pessoas fazem isso, né? Então, vários livros da Bíblia têm informações sobre a criação do universo e dão contribuições nessa área. Isso aqui é aquilo que eu estava mencionando antes, né? Sobre os filhos de Deus se apresentando diante dele, dizendo de onde vinham em ocasiões especiais. Satanás se apresentou como vindo da terra. Então eles não podiam ser anjos, porque os anjos estão sempre com Deus, né? Então se aqui fala de filhos de Deus como sendo não anjos, e lá em Jó 38 fala em filhos de Deus e estrelas da alva, então para mim é mais fácil imaginar que Jó 38:7 não é paralelismo, ele está falando de seres diferentes. Eles não eram nativos da terra, não eram humanos, não eram anjos. Disso eu concluiria que há planetas habitados, além da Terra, e por espécies que não são anjos, e eles sabem o que está acontecendo na Terra, e existem planetas habitados há muito mais tempo do que a Terra, antes da semana de Gênesis 1, já existindo nesse universo, e muitos dos quais comemoravam quando Deus lançava os fundamentos da Terra. Agora, de novo, Big Bang significa criação do tempo. Não é uma explosão de um material no lugar do espaço, não. Início do tempo e do espaço. Não existe um antes do Big Bang, né? Só que tempo e energia estão relacionados. Criação do tempo vai causar criação de energia. Na verdade, se a gente olha os detalhes que a gente tem de como as leis funcionam nesse nível logo depois do Big Bang, nós chegamos à conclusão de que o problema da antimatéria, né, que existe mais matéria do que antimatéria no universo, isso não é um problema de jeito nenhum. Isso era de se esperar por esse modelo. Também a
Criação da matéria não é problema nenhum, não viola lei nenhuma, pelo contrário, está seguindo leis, nada disso viola a lei de conservação, porque a lei de conservação é uma consequência de uma simetria das leis em relação ao tempo, e o tempo está nascendo ali, então nós temos uma relação matemática que vai indicar que existe criação de energia nesse momento. Criação de energia excita o espaço e produz partículas. Então, nada disso está tirando o papel de Deus, só está dizendo como ele construiu as coisas de forma coerente. Né? Agora, sobre a criação do tempo. Eu coloquei um exemplo aqui. Coloquei em grego porque em português, por exemplo, não vai ficar claro o sentido sentido exato. Né? Se a gente for ler essa passagem em português, é alguma coisa mais ou menos assim. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Outros dizem que o universo foi criado pela palavra de Deus. Está certo, tudo isso está certo, mas o significado em grego é mais rico. Né? Então a gente olha ali, ó, não parece muito mais claro, né, quando se coloca em grego assim. Então, ó, eu vou traduzir ali palavra por palavra. Primeiro, pistei significa pela fé, né, nesse caso aí. Nomen é entendemos. E essa outra palavra significa construir com cuidado, tecer, né, ou mesmo quando uma pessoa vai reparar alguma coisa. O que vem depois ali, tois, aionas, fala das eras. E ali, remati é pela palavra de Deus. Remati é palavra, né, de Deus, ali, theoi. Então, esse verso está dizendo, pela fé entendemos que foram construídos cuidadosamente, ou tecidas as eras, construídas as eras, pela palavra de Deus. Por que traduzir isso como mundos? Eu vejo aí uma sequência de usos da palavra que a gente vai fazendo e se acostuma com alguns usos que se faz, por exemplo, presente século, né, a esse mundo. E aí vão fazendo conexões que ficam um pouco estranhas nesse contexto que não me faz mais sentido traduzir isso como mundos, embora seja uma coisa correta, né? Não faz mais sentido para mim nessa frase, nessa passagem, traduzir aionas como significando mundos. Mas como eras faz todo sentido, porque Deus criou as eras, Deus criou o universo, ou seja, Deus criou o tempo. E dizer que houve um Big Bang é simplesmente dizer Deus criou o tempo. Só que quando a gente vai tentar obter informações sobre qual seria a idade do universo, a gente descobre muitas evidências, além do modelo do Big Bang, que indicam que o universo realmente tem bilhões de anos. Mas isso não vai contra a Bíblia, porque a Bíblia diz que a vida na Terra é recente. Ela não diz nem que o material da Terra é recente. Diz que a vida na Terra é recente. E a Bíblia também diz que o universo é muito mais antigo do que a Terra. Ela só não diz quanto. Mas ela diz que ele é muito mais antigo. Então, não existe conflito nenhum aqui. Esse aqui é esse texto que eu citei, Hebreus 11, verso 3. Então, pela cosmologia bíblica, a gente não tem como negar o Big Bang. Por quê? Porque se eu fizer uma exegese honesta, eu no mínimo vou ter que admitir, olha, essa passagem pode ser entendida assim ou dessa outra maneira. Dessa outra maneira não entra em conflito com o Big Bang, dessa aqui entra. Dessa maneira que entra em conflito com o Big Bang, também entra em conflito com Provérbios, também entra em conflito com Jó e também entra em conflito com uma série de outras passagens. E essa que não entra em conflito com o Big Bang, não entra em conflito também com as outras passagens bíblicas. Qual a opção exegética eu vou escolher? Né? Então, às vezes, quando eu apresento esse argumento, tem pessoas que dizem, em vez de confiar na Bíblia, que diz claramente que o universo tem 6.000 anos, você está confiando na ciência, que é uma coisa passageira, uma coisa humana. Só que a ciência, na verdade, não é a nossa pesquisa. Ciência são coisas que a gente lê no universo que nos dão uma caixinha de ferramentas para estudar o próprio universo. Uma caixinha de ferramentas matemáticas. Ciência não é o que eu faço, não é a minha área de estudo. Eu estou dizendo no sentido geral, física não é ciência, física é uma área de estudo. Fazer pesquisa em física não é fazer ciência.
ciência é uma caixinha de ferramentas da qual eu posso pegar ferramentas para usar na física. Essas ferramentas são fornecidas pela ciência, que é essa caixinha. E essa caixinha tem fornecido instrumentos valiosíssimos que a gente tem conseguido comprovar e verificar que eles são válidos, e esses instrumentos têm nos dito essas informações. E essas informações nunca entraram em conflito com a Bíblia. Agora, entra em conflito, sim, com algumas formas de exegese que estão violando diversos princípios bíblicos de leitura, né? Por exemplo, procurar uma hipótese mirabolante em detrimento de uma mais simples, né? Basicamente, então, nós temos, a partir da Bíblia, nós aprendemos vários conceitos, a partir de conceitos bíblicos foi descoberto, isso apresentei hoje numa outra palestra, a partir de conceitos bíblicos foram deduzidos conceitos que nos levaram à descoberta da ciência, inclusive o próprio conceito de ciência. A partir de conceitos bíblicos e desses novos conceitos de ciência foram descobertas várias teorias científicas, começando com Newton, seguindo com o eletromagnetismo e outras coisas. Um ponto estratégico que alavancou ainda mais o conhecimento, depois de Newton, foi a descoberta do princípio da ação mínima, que também é bíblico, e que alavanca as pesquisas até hoje. Nós usamos esse princípio até nas pesquisas na área de teoria das cordas. E uma das pesquisas foi a relatividade geral, que aqui eu escrevi com uma fórmula mais simples e mais geral, que é de Einstein, né? Mas dessa aqui a gente consegue deduzir as mesmas coisas que ele e obter o Big Bang também, né? Então eu consigo deduzir a equação de Einstein a partir dessa aí. E outras coisas também. Mas o ponto é, tudo isso tem uma sequência lógica e nós estamos seguindo os ensinamentos da própria Bíblia para chegar a essas conclusões. E não há conflito real entre o ensinamento bíblico sobre as origens e o modelo do Big Bang. Essas não são coisas alternativas, são complementares. Agora, eu respeito quem pensa diferente, né? Quem acha que o universo realmente é jovem, mas a pessoa tem milhares de outros problemas, além dos problemas bíblicos, ela vai ter que combater diversas passagens bíblicas, encontrar alternativas para o significado, e vai ter que achar maneiras de fazer um contorcionismo lógico para tentar encaixar evidências ou reinterpretar evidências de como é possível eu enxergar, por exemplo, uma galáxia que está a 3 milhões de anos-luz, como eu posso enxergar ela agora, né, sendo que a luz demorou 3 milhões de anos para vir, como é possível isso no universo de 6 mil anos? Então, alguns modelos tentaram resolver isso. Por exemplo, nós temos o modelo do Dr. Gentry, do Dr. Humphreys, só que eu examinei esses modelos, quando eu fui examinar o modelo do Dr. Gentry, por exemplo, eu descobri que aquilo ali é simplesmente um modelo de Big Bang um pouco mais sofisticado, só que ele não segue os cálculos até o ponto de ver isso. Examinei o modelo do Dr. Humphreys também, e aí tem dois problemas, alguns com interpretação bíblica, outros com a parte técnica da coisa, né? No modelo do Dr. Humphreys existem 2 Big Bangs. Então ele não conseguiu fugir, eliminar o Big Bang. Ele tem 2 Big Bangs. Tem um Big Bang, um Big Crunch e outro Big Bang. Só que ele não notou. E a parte que ele discursa explicando o modelo dele é bem diferente do que o modelo matemático dele está dizendo. Então nós temos uma série de problemas de inconsistência ali, sem falar de conceitos equivocados que ele coloca. Por exemplo, uma coisa que ele diz, relatividade geral precisa de uma quinta dimensão, né? Além das 4 lá, né? 3 de espaço e uma de tempo, precisaria uma quinta dimensão por causa da curvatura. Não é verdade. Isso a gente aprende lá no básico do cálculo tensorial, a gente aprende que não é assim. E o modelo de Humphreys, na verdade, ele pegou de um livro didático, um exemplo de cálculo de formação de buraco negro, e aí ele pega aquele exemplo com o tempo passando ao contrário, né? Em vez de se formar um buraco negro, nós temos um buraco branco, né? Que existe dentro de um outro universo, e esse outro universo acaba tendo um Big Bang também, só que ele não mostra isso nos cálculos porque nem notou isso, né? E aí uma série de fenômenos mirabolantes acontecem ali no discurso dele, não no modelo. O modelo simplesmente tem 2 Big Bangs ali e acontecem. E é uma forma só mais complicada de tentar ver as coisas, e tem algumas inconsistências também que não explica realmente a origem do universo e não casa bem com o relato bíblico. Mas, né, ele chega bem mais perto do que a maioria das pessoas dessa área chegam,
de explicar ali a relatividade geral, né? Então é surpreendente realmente, mas não é perfeito, tem vários problemas. Bom, agradeço a atenção e respeito a opinião de quem pensa em contrário, mas eu não posso deixar de mostrar as conclusões dos estudos que eu fiz sobre essas coisas. Obrigado. Agradecemos ao Dr. Eduardo Lutz por ter aceito o convite e vir até aqui nos falar sobre este assunto. E nós, do Numar SB, entregamos esse certificado em agradecimento. Muito obrigado. Foi um privilégio estar aqui.